Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, querido ouvinte, que está neste momento me acompanhando por este vídeo, seja o WhatsApp, YouTube ou outra rede social, né? Já tem um tempo que eu não gravo, mas hoje eu senti esse desejo de trazer essa palavra. Talvez vai ficar um vídeo de mais de 3 minutos, mas que você permaneça até o fim, porque é uma palavra de... Eu não tenho dúvidas que vai ser uma palavra de resposta para você, para suas perguntas que você tem questionado para você mesma, ou você tem questionado para Deus, amém? Que Deus possa me usar como um canal de graça para a sua vida, em nome de Jesus. Abre aí tua Bíblia no livro de Salmo 21. Eu vou ler aqui, Davi louva a Deus pela vitória. Salmo de Davi para o músico mor. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpristes-lhe o desejo do seu coração, e não negastes a súplica dos seus lábios, Selá. Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade. Pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu. E lhe destes mesmo longuras de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação. Glória e majestade puseste sobre ele, pois o abençoastes para sempre. Tu o enches de gozo com a tua face. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como fogo, como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens, porque intentaram mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Assim que tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então esse é um salmo de Davi, onde o salmista ele vem falar aqui, né? Vem relatar a alegria de Davi, né? Pela vitória dele. Pela vitória de Davi. Davi que foi bastante atacado, né? E aqui na explicação fala assim, né? Os frutos de uma boa escolha. Olha que lindo. Frutos de uma boa escolha, né? O versículo aqui do 1 ao 7 vem falar desses frutos de uma boa escolha, né? Davi se regozija pelas constantes vitórias recebidas. E o povo se alegrava pela bondade divina ao seu rei. Então aqui assim, você vê assim que havia a bondade divina na vida de Davi. Mas na frente vai explicar por que havia essa bondade divina. E é isso que Deus quer de mim e de você, né? A confiança e a fidelidade de Davi lhes garantia glória. A confiança e a fidelidade. Você tem que ter confiança, mas você tem que também ser fiel. Você tem que ser fiel, mas também você tem que confiar no Senhor, né? A confiança e a fidelidade de Davi lhe garantia glória, né? Glória, alegria, regozijo, riquezas e honras, além de uma vida longa e feliz. Isso nos ensina que uma vida abençoada não vem por acaso. Ao contrário, é resultado de escolhas espirituais tomadas a partir da decisão consciente de viver em obediência a Deus. Então, assim, eu vejo assim, as pessoas elas têm uma certa resistência para obedecer. Elas têm uma certa resistência a obedecer. E eu nem falo de homens lá do mundo, não. Esses aí, eles não. Deus não tem parte com eles. Eu falo de crente mesmo. De pessoas que
que conhece a Sagrada Escritura, sabe da lei de Deus, sabe dos seus preceitos, sabe dos seus ensinamentos. Mas elas querem viver no ponto de vista delas, no achismo delas. Queridos, não é do seu jeito. Eu sempre gosto de falar isso. Não é do seu jeito. Quando você veio ao mundo, tudo já estava aqui. Estava pronto só para você ir lá e tomar posse. Então nós não impomos nada. Tudo vem de Deus e é para Deus. Então a gente tem que ter no nosso coração a humildade de entender que eu não estou acima, né? Não, mas não tem que querer ajustar a Deus. Tem que ajustar é você, né? É como a forma. Você vai fazer um bolo, o bolo não vai ser ajustado como o bolo quer, não. O bolo vai ser ajustado na forma. A forma já tá dizendo ali como que ele tem que ser. Qual o tamanho dele, qual o diâmetro dele, né? Nas laterais e para cima ali. Já tá dizendo ali até aonde ele vai. É a forma. É a mesma coisa. Nós temos que entender que já tem uma forma. E não é do meu jeito, não vai dar certo. É do jeito dele, daquele que preparou tudo e nos trouxe à terra só para a gente usufruir. Ele só pediu uma coisa: obediência. Honrar a ele, em primeiro lugar, e obedecer a sua lei, a sua ordem, aquilo que ele deixou. E disse: se você obedecer, você vai ser dono das bênçãos. Mas se você não obedecer, vai vir sobre você as maldições que foi destinada aos rebeldes, aos desobedientes, aos anjos e aos demônios, né? Então, assim, Davi, para quem não sabe, Davi, ele foi um homem que ele passou por inúmeras e constantes guerras, né? Ele foi muito perseguido. Davi também, ele também cometeu muitos erros, mas por que que a Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus? Era pela humildade dele. Era por ele reconhecer que ele era falho, que ele errava, mas ele era sincero diante de Deus. E o que era mais importante para Davi? Davi era um rei. Ele não nasceu rei, mas Deus escolheu ele a rei. Ele era uma pessoa bastante bastarda, né? Uma pessoa que tinha de tudo que ele necessitava como humano na terra. Mas ele pecava, ele cometia falhas, e falhas graves. E Deus começou a consertar o Davi, porque Davi era o segundo coração de Deus, porque Davi era humilde. Ele reconhecia: Senhor, ainda no ventre eu fui concebido em pecado. Senhor, eu sei que eu tenho errado muito. Eu peço, Senhor, não me tire de mim teu Santo Espírito, né? Para Davi, a coisa mais importante na vida de Davi era ter a certeza da salvação. Como fala aqui no versículo 5 do versículo 5 fala assim, ó: grande é a sua glória pela tua salvação. Ele se alegrava porque ele tinha certeza que o nome dele estava no livro da vida. Ele tinha certeza da sua salvação. E quantas vezes nós nos alegramos com tantas outras coisas e não damos importância ao mais, à essência, né? Que é o objetivo do homem aqui na terra. É de um dia a gente voltar para a morada que Jesus falou: olha, eu tenho que voltar e preparar a morada para vocês. Então, quando vocês partirem dessa terra, vocês vão ficar comigo no céu, né? Há uma morada de Deus para cada um de nós. Porém, há condição para chegar até lá. E que condição é essa? Fidelidade e obediência ao Criador. Se você está fazendo coisas que vai contra este livro, Sagrada Escritura, a Bíblia, eu tenho uma notícia muito ruim para você. Você é um infeliz e você não vai entrar na glória de Deus. Não vá contra o que está na palavra de Deus. Se Deus falou para você não faça, não faça. Você não tem que questionar Deus, você tem que obedecer. É obediência. E eu quero dizer para vocês, querido, renunciar não é fácil. Renunciar é decisão.
Renunciar é você tomar uma posição na sua vida do que você realmente quer para você. Deixa eu ver aqui, capítulo 21, do 8 ao 12, fala assim, né? Andar em fidelidade e fé garante vitória sobre os inimigos. Por mais que eles planejem ações destruidoras contra os justos, jamais terão êxito. O Altíssimo executa juízo e justiça sobre todos aqueles que se levantam contra quem mantém aliança com ele. Olha que forte. Eu sempre falo para as pessoas, cara, depois que você teve uma aliança com Jesus, depois que você teve um encontro com Jesus, que você entregou sua vida para ele, falou: "Sim, Senhor, eu te aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida." Querido, você passa a ser propriedade do céu. Você já não é mais um ser na terra, uma criatura. Não, você agora passa a ter um protetor, aquele que é invencível. Então, assim, o crente verdadeiro, ele pode se regozijar, se orgulhar de dizer: eu sou protegido pelo Altíssimo. Por mais que podem até ali aparentemente te atacar, vai vir uma punição tão pesada contra aquele que tentar te tocar, você não faz ideia. É melhor não tentar. É melhor não ir tocar naqueles que Deus guarda na terra. Há anjos responsáveis pela nossa segurança. Entende? Mas a vitória de Deus, a proteção de Deus está com aqueles que obedecem à lei do Senhor. Em contrapartida, a desobediência voluntária coloca o ser humano como presa de seus adversários. Então, quando você é uma pessoa desobediente, você está sobre a ação de um inimigo. Você está sobre o domínio dele. Ele passa a ter acesso a você e às suas coisas por causa da desobediência, né? E quantas vezes nós erramos, nós cometemos falhas e o pior de tudo, sequer reconhecemos, sequer arrependemos. Que Deus tenha misericórdia, que Deus possa tirar toda a casta de cegueira espiritual dos nossos olhos. Que você que está me vendo aqui, que Deus possa entrar na sua vida e possa fazer você enxergar. E você pode até falar: Deus, mediante por essa palavra que a tua serva Cida Costa está trazendo, que o Senhor possa fazer eu enxergar o que eu estou fazendo da minha vida. Se eu estou andando num caminho que leva a ti, Deus, que o Senhor me dê paz, segurança, tranquilidade. Mas se porventura o que eu estou fazendo não vai conforme o teu querer e a tua vontade, que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, perdoa meus pecados e me coloque num caminho que leve até o Senhor. Não são todos os caminhos que levam a Deus, não, queridos. Há um caminho que leva a Deus. E o caminho que leva a Deus, ele é o caminho da verdade. Ele é um caminho que vai te conduzir em todas as coisas para a vinda do Senhor e para a aproximação com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus conduza a tua vida, que você possa ser humilde para reconhecer suas faltas, reconhecer quando você está pecando e, mas eu não tenho tido força, Cida. Peça a Deus a força que Ele vai te conceder. E como Davi era humilde, por isso Deus se agradava dele. Deus fala, a alegria dele era ter salvação. Se você ainda não tem isso como a coisa mais importante da sua vida, então você está andando para um local de muita dor, aonde os demônios, aonde é o local que foi feito para os demônios, que é o inferno. Isso é muito sério. Se você está pecando e você já não sente mais, o sangue de Cristo tem poder sobre a tua vida. Que você possa enxergar por meio dessa palavra que você precisa com urgência, socorro SOS, que você precisa com urgência se voltar para o teu Criador, que você possa urgente reconhecer: meu Deus, já não tenho força para levantar, me ajude a levantar. E como Davi usou aquela frase: Pai, não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele estava passando uma grande tribulação, ele estava tendo grandes perdas.
A guerra entrou dentro da casa dele, a espada entrou dentro da casa dele. Ele ficou aflito, mas ele fez um pedido: não retires de mim teu Santo Espírito. Quando ele pecou contra Deus, tocando uma pessoa inocente. Entende, queridos? Eu não sei qual é o seu pecado no dia de hoje. O que você tem feito que tem desagradado Deus? É roubando, é mentindo, é se prostituindo, é num pecado da homossexualidade, é no alcoolismo, é bebendo, estando bêbado o tempo todo, é falando indecência, palavrão, é vendo pornografia, é fazendo coisas que Deus não tem se agradado? Ou talvez eu não mencionei o teu pecado aqui, mas você sabe que o que você está fazendo é pecado? Eu não sei qual é a tua falta. Eu não preciso saber também. Mas confessa diante de Deus. Dobre o teu joelho e fala: Deus, me ajuda. Ah, Cida, mas eu errei de novo. Peça de novo: Deus, me ajuda. Deus, me ajuda nisso aqui, Jesus. Me ajuda. Não tira de mim teu Santo Espírito. Eu preciso. Porque é o Espírito de Deus que vai nos dar força, queridos, para a gente vencer o pecado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus te conceda a força necessária para você vencer esse pecado e que você possa, como Davi, vir regozijar de alegria de ter a sua salvação, de ter tua vida prolongada, como aqui fala no Salmo, uma vida longa, uma vida de vitória, né? Uma vida onde você vai ter os seus desejos realizados, porque Deus realiza os desejos do teu coração quando você cumpre a palavra de Deus, quando você cumpre em obediência, fidelidade e confiança a vontade do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe.